Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus. Lord Jesus, we love you. Senhor, te amamos. Thank you for gathering us again tonight. Obrigado por nos juntar essa noite novamente. Oh, Lord, we open our heart to you tonight. Senhor, abrimos nosso coração a Ti essa noite. Lord, cover us in your precious prevailing blood. Senhor, nos cubra com o Seu sangue precioso e prevalecente. Oh, Lord, cleanse us from the whole day. Senhor, nos limpe desse dia todo. Oh, we return our heart to you right now. Senhor, voltamos nosso coração a Ti agora. Lord, open the heavens to us. Senhor, abra os céus a nós. Open your being to us. Abra o Seu ser a nós. We want to forget all that we know. Senhor Jesus, abra tudo que o Senhor quer que saibamos. All that we know, we put aside. Tudo que sabemos, colocamos de lado. We come back to you Senhor Jesus, e voltamos a Ti. as our head. Como nossa cabeça, Oh, out from whom all the blessings proceed. do qual todas as bênçãos procedem. Oh, we love you, Lord Senhor Jesus. Jesus, te amamos. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. So we come to message 4 Então, vimos para a mensagem 4, in this series on the enjoyment of Christ nessa série do Desfrute de Cristo and our growth in life unto maturity. e o nosso crescimento em vida até a maturidade. So the title of this message is Knowing the All-Inclusive Christ Então, o título dessa mensagem é Conhecer o Cristo todo inclusivo and Growing with the Growth of God. e crescer com o crescimento de Deus. One depends on the other. Um depende do outro. So knowing the all-inclusive Christ. Então, conhecer o Cristo todo inclusivo, You know, as we see in the outline, this matter of knowing is not just an objective knowing. sabe, lendo o esboço, a gente percebe que esse conhecer não é um conhecer objetivo. Really, the Lord wants to be truly subjective to us. Realmente, o Senhor, Ele quer ser realmente subjetivo a nós. And we have to be open in our heart for Him to accomplish what He E desires. temos que, assim, abrir o nosso coração para que Ele cumpra o seu desejo. So as we know this one in a subjective way, Então, assim que, uma vez que conheçamos essa maneira subjetiva, there's something being dispensed into us. há algo que está sendo dispensado Something, para dentro de something nós. divine, Algo divino, something of God. algo de Deus. Actually, God Himself. Na verdade, o próprio Deus. And this is the increase of God that occurs. E isso é acrescentado a nós. The increase of God that occurs in us. Isso, na verdade, é o acréscimo de Deus em nós. So to begin, I really want to read the subject of the book of Colossians because this whole message Então, is on the book of Para Colossians. começar, eu gostaria de ler o assunto, né, o tema do livro de Colossenses, que é o tema dessa mensagem. And if you see this subject, it actually matches very well the first hymn that we sang. E o tema desse livro, na verdade, ele se encaixa muito bem with what? The first hymn that we sang, com, 189. com o primeiro hino que nós cantamos. Wonderful to see the all-inclusive Christ. É maravilhoso ver o Cristo todo inclusivo. So the subject of Colossians say, I don't know if you have your Bible, you can just read along with O us. tema de Colossenses diz, se vocês têm a sua Bíblia que mostra o tema, vocês podem ver juntos. Okay, Christ Cristo is the subject of Colossians. é o tema de Colossenses. Well, this Christ is the all-inclusive one, E esse Cristo é aquele que é todo inclusivo, having the first place in all things, que tem o primeiro lugar em todas as coisas, as the mystery and the embodiment of God, como o mistério e corporificação de Deus, as the head and the constituent of the church, como a cabeça e elemento constituinte da igreja, as the allotted portion, como a porção, life, constituent, and the hope of the saints, vida, elemento constituinte e esperança dos santos, and as the body of all positive e things. como o corpo de todas as coisas positivas. Actually, if we read this and we just read this is the whole message. Na verdade, se lemos isso e lemos sobre essa frase, isso é a mensagem completa. Okay, but
the book of Colossians Ok, mas o livro de Colossenses, this epistle was sent by Paul to the church in Colossae. essa epístola foi escrita por Paulo a Colossos, né? To get a little bit of a background related to this before we enter into the Para outline. termos um pouco de pano de fundo para entrarmos na mensagem, At this time, actually, the city of Colossae was a center that had a lot of traffic. na verdade, Colossos era um local onde tinha muito tráfego ali. And it was a mix, the city was a mix of Gentiles and Jews. E ali havia uma mistura de judeus e gentios. And that means that they had all the Gentile philosophies, Então significa que eles tinham lá toda a filosofia dos gentios, all the traditions, todas as tradições, including even the Jewish rituals and traditions. e incluindo também todos os rituais judeus e as tradições também judaicas. As we know, culture is all pervasive. Sorry, come again. Culture is all pervasive. A cultura ela It enters every aspect of our lives. A cultura, ela é invasiva, na verdade, porque ela entra em todos os aspectos da nossa vida. You know, even the language that we speak, Até mesmo a língua que falamos, how we dress, como nos vestimos, how we interact with each other, how we greet each other. como interagimos e cumprimentamos cada um. But then also culture involves the philosophy. Mas a cultura, ela também envolve a filosofia. Philosophy, which is actually the top product of culture. Que, na verdade, a filosofia, ela é o que é? Ela é o produto mais elevado de uma cultura. Because this is the advanced thoughts related to culture. Porque são os pensamentos mais avançados daquela cultura. And this culture and this philosophy began to enter into the church. Então essa filosofia, essa cultura, ela começou a entrar na igreja. Of course, we can't escape who we are, right? É claro, não podemos escapar do que nós somos, Because we were born into a culture, porque fomos nascidos em uma cultura. and the culture is part of us. E a cultura é parte de nós. But in the church life, Mas na vida da igreja, we cannot live the culture. nós não podemos viver a cultura. We began to see that in Colossians, Paul saw that Colossians had all these elements of culture, all these elements of philosophy. A gente vê que em Colossenses, Paulo escreve de forma que eles tinham todas essas coisas da filosofia, essas coisas da cultura. And this became a replacement of Christ. E isso se tornou um substituto para Cristo. And of course, in the church, if you're in the church and you're starting to speak philosophy, claro. that's no longer the church. É claro, se você está na igreja e você começa a falar de filosofia, isso não é mais a igreja. Saints, in the church, the unique element has to be Christ. Santos, o único elemento da igreja deve ser Cristo. We cannot allow anything else Nós to be a substitute for Christ. Nós não podemos permitir nada que seja um substituto para Cristo. So Paul, actually, we'll read a few verses. Maybe we can enter into that. Então Paulo, nós vamos na verdade ler alguns versículos agora. So in Colossians 2:4, Então em Colossenses 2:4, it says, aqui diz, can I read it? Yeah, please. Digo isso para que ninguém vos iluda com palavras persuasivas. With philosophy being the top product of the culture, A filosofia sendo o produto mais elevado de uma cultura, philosophers are very persuasive. os filósofos, eles podem ser bem persuasivos. There's a lot of human reasoning that goes on in philosophy. Há vários arrazoamentos humanos nesses So pensamentos. Paul is warning the saints Então, Paulo está advertindo os santos that they should not be deluded by all this persuasive speech. para que eles não fossem iludidos com essas palavras persuasivas. So go on to verse 8. Então, vamos para o versículo 8. Cuidado para que ninguém vos leve cativos por meio de sua filosofia e engano vazio, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. So here we see four things Então aqui vemos 4 coisas
that are deceiving the saints. que in estavam, Colossae. que estavam desviando, enganando os santos. So we see the matter of philosophy, Vemos a maneira, a filosofia, and it says this actually, the footnote says that the Gnostic philosophy e a nota de rodapé, na verdade, diz is a mixture of the Jewish, Oriental, and Greek philosophies. a nota de rodapé diz que na filosofia aqui era uma mistura da filosofia judaica, oriental e grega. And these are taking the saints away, distracting the saints from the enjoyment of Christ. E isso estava distraindo os santos do desfrute de Cristo. And this philosophy is empty deceit. E essas filosofias eram enganos vazios. Okay, next portion relates to, it says the traditions of men. Então a próxima porção diz sobre a tradição dos homens. So tradition of men also take the saints away from the enjoyment of Christ. Então a tradição dos homens também tiram os santos do desfrute de Cristo. And then the fourth item is the elements of the world. E o quarto elemento é os rudimentos do mundo. And these elements of the world are also related to philosophy. E esses rudimentos do mundo são também relacionados com filosofia. Lord Jesus. Senhor Jesus. Let's go to Colossians 2. I've just jumped to Colossians 2:18. Agora vamos para Colossenses 2:18. Okay. Ok, vou ler. Que ninguém vos defraude, julgando-vos indignos do vosso prêmio, alegando humildade e culto aos anjos, baseando-se em coisas que viu, envaidecido sem motivo algum por causa de sua mente posta na carne. So here we see again, Paul is warning. Aqui, Don't be defrauded. aqui novamente vemos Paulo advertindo, não vos defraude, Don't let anyone judge you que ninguém julgue-os, to be unworthy of your prize. indignos do vosso prêmio. The saints, this is wonderful to see these warnings. É maravilhoso, santos, ver essas And advertências. we have to be aware of this matter of self-chosen lowliness. Temos que estarmos a par dessa questão de humildade e culto aos anjos, So right? the heretical teachers in Colossae, Então esses ensinamentos heréticos em Colossos, they were teaching that saints were not worthy enough to contact the Lord directly. eles estavam ensinando aos santos que eles não eram dignos de contatar Deus diretamente. Hence, the birth of the mediatorial class. Pelo contrário, eles deveriam ter um intermediário. And this mediatorial class initially were the angels. E esse intermediário eram os anjos. So saints, we are worthy, not in ourselves, but because the Lord has made us worthy. Santos, no entanto, nós somos dignos, não em nós mesmos, mas em Cristo nós somos dignos de contatar diretamente Deus. Amen. So saints, today, what about today? Do we still have these kind of distractions? E santos, e hoje, atualmente, nós ainda temos esses tipos de distrações? Satan is still working in a subtle way, in subtle ways, Satanás, ele ainda trabalha de maneiras sutis to distract us, para nos distrair, to bring us to not focus on Christ. para nos trazer a uma condição de não focar em Cristo. I think about my daily life. Eu penso na minha vida diária. I feel like I'm distracted quite a bit. Eu sinto que muitas vezes eu estou distraído. But the Lord has made a way for us to return. Mas o Senhor arrumou uma maneira de nos voltarmos a Ele. So anyways, in Colossae, Paul decided the solution for this all-pervasive culture Então Paulo em Colossos, ele falou sobre essa solução all the pervasive culture. de todas essas culturas perversas. Eu não tenho Not pervasive. persuasivas. Okay. Persuasivas, sorry.
And the solution was him to write to them so that they can see the person of the all-inclusive A Christ. solução era escrever aos santos para que eles pudessem ver o Cristo todo inclusivo And to see that nothing should replace Christ in the church. e para ver que nada deveria substituir Cristo. The church must be Christ. A igreja precisa ser Cristo. So for us saints, we also need to continually see day by day. Então nós, santos, devemos continuar vendo Ele dia a dia. Amen. Amém. Okay, so we can get into the outlines. Então agora podemos ir ao esboço. Oh, Senhor Jesus. Amém. So point 1 says, it is a blessing that we can know and experience the all-inclusive Christ as revealed in Colossians. Então o ponto 1 diz, é uma bênção podermos conhecer e experimentar o Cristo todo inclusivo como revelado em Colossenses. Hallelujah. Aleluia. Oh, we are blessed. Oh, nós somos We're abençoados. blessed to know Christ. Nós somos abençoados por conhecer Cristo. Oh, Lord, we want to know you more. Senhor, queremos te conhecer mais. Oh, Lord, point A says that Christ is the head of the body, O ponto the A church, diz, Cristo é a cabeça do corpo da igreja, that he himself might have the first place in all things. para que tenha o primeiro lugar em todas as coisas. So this verse repeats the same thing, but we see that in the old creation and the new creation, Então nesse versículo ele repete a mesma coisa. Nós vemos aqui então que na velha criação, antiga criação e na nova criação, Christ is the first and occupies the first place. Cristo é o primeiro e ocupa o primeiro lugar. Both in the universe and in the church, Christ is preeminent. Tanto no universo quanto na igreja, Cristo é o preeminente. What about us? Where do we place Christ in our daily lives? Que tal nós, irmãos? Onde nós colocamos Cristo na nossa viver diário? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, amém. Point B says, Christ in you, the hope of glory. Ponto B diz, Cristo em vós, a esperança da glória. So Colossians 1:27, Então, Colossenses 1:27 diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. oh, Christ in you, the hope of glory. Cristo em vós, a esperança da glória. So the Christ who dwells in our spirit to be our life and person is our hope of glory. Então, Cristo que habita no nosso espírito para ser a nossa vida e pessoa é a nossa esperança da So that glória. means that when the Lord returns, Então, isso significa que quando Cristo retornar, we will be glorified with him. nós seremos glorificados If com we Ele. are going to be glorified, Se seremos glorificados, that means that something has to occur. Because right now I look at everyone porque isso significa que, por exemplo, agora quando eu olho para cada um de vocês, and I see Christ, eu vejo Cristo, but we're not yet glorified yet. mas nós não somos glorificados ainda. But that means that we're in a process, Mas isso significa que estamos em um processo, that the indwelling Christ in us, que o Cristo que habita interiormente em nós, he's going to increase ele vai aumentar and he's going to permeate e ele vai permear every part of our being. cada parte do nosso ser. Do you believe this? Você crê nisso? You know, sometimes when I'm in a bad situation, Sabe, I don't- algumas vezes é quando eu estou numa situação ruim, I'm not sure that I believe it. eu penso que eu não creio But nisso. tonight, Mas hoje à noite, I believe eu creio. the Lord is going to permeate every portion of my being, O Senhor irá permear cada parte do meu ser, my mind. minha mente. Oh, with the mind of Christ. Nós precisamos da mente de Cristo. My emotion would love Christ Minha emoção deve amar Cristo and love all the saints, love the church, e amar todos os santos, a igreja. and my will E minha vontade, will be one with His will. eu devo tomar cuidado com a minha vontade. Será uma com a vontade dele. So, saints, Então, santos, I believe eu creio that we will be permeated and we will be glorified with Christ. que eu serei permeado e que eu serei glorificado com Cristo. Amen. Amém. Amen.
And then point C says, in Colossians, there are a number of important phrases Então, point to our experience of Christ. então no ponto C diz, em Colossenses, várias frases importantes indicam nossa experiência de Cristo. I really appreciate all these phrases because they're all subjective. Eu realmente desfrutei muito dessas frases porque todas elas são subjetivas. That means we can experience them. Isso significa que podemos experimentar elas. You can say Christ in you, Podemos dizer Cristo em vós, Christ in you, Cristo em vós, hallelujah. Christ in you. aleluia, Cristo em vós. We need to see that Christ is in us. Temos que ver que Cristo está em nós. This is a blessing. The very triune God, the very consummated triune God, Essa é as uma- the Spirit is in our spirit. Essa é uma bênção do próprio Deus triuno, consumado como Espírito que habita em nós, Full grown in Christ. maduro em Cristo. If Christ is in us, Se Cristo está em nós, what is he doing there? Does he stay there in our spirit, bottled up? o que ele está fazendo? Ele está simplesmente no nosso espírito todo coberto, fechado? He wants to spread. Ele quer se espalhar. He wants to spread into our mind, emotion, and will. Ele quer se espalhar para nossa mente, vontade e emoção. So don't let him just stay in your spirit. Então não o deixe somente no seu espírito. Let him grow. Deixe-o crescer, Expand out of our spirit. expandir do nosso espírito. Paul says that he wants to present every man full grown in Christ. Paulo diz que ele quer apresentar todo homem maduro em Cristo. For us to be maduro in Cristo, Para sermos maduros em Cristo, we need the growth. precisamos do crescimento. Amen. Amém. Okay, according to Christ. Segundo Cristo. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. We read these verses in Colossians 2:8. Nós lemos esse versículo, Colossenses 2:8. Is the warning that says, "Beware that no one carry you off as spoil." É aquele que diz para tomarmos cuidado, cuidado para que ninguém vos leve cativos. Oh, Lord Jesus. Ó Senhor Jesus. The contrast to the four items we saw O contraste daqueles 4 itens que vimos is that we need to be according to Christ. é que devemos ser segundo Cristo. According to Christ Segundo Cristo means that we're not according to men or the traditions of men. significa que não somos segundo os homens, segundo not- as tradições dos We're not homens. according to the elements of this world, Não somos segundo os rudimentos desse mundo, but we're according to Christ. mas somos segundo Cristo. That means Christ is the source. Isso significa que Cristo é a fonte. And then 5 says, made alive together with him, E o 5 diz, vos deu vida juntamente com Ele. and then died with him. E então morrestes com Cristo. Oh, Lord, I love this verse. Ó Senhor, Colossians eu 2:20. adoro esse versículo, Colossenses 2:20. And in Galatians 2:20, we see that we've been crucified with Christ, Em Gálatas 2:20, nós vemos que fomos crucificados com Cristo. and it is no longer us who live, but Christ who lives in us. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em And nós. this verse says, if you have truly died with E Christ nesse versículo diz, se realmente você morreu com Cristo from the elements of the world, para os rudimentos do mundo, why are you subjecting yourself to ordinances? por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, To philosophies, a filosofias, to asceticism, ao asceticismo, to all these things that are man-made, todas essas coisas que o homem fez, that is according to the world. que é de acordo com o mundo. Saints, Santos, we need to remain in the death of Christ. nós devemos permanecer na morte de Cristo. And this is only by the Spirit. E isso é somente pelo Espírito. Amen. Amém. And then holding the head, Retendo a cabeça. and I'll just read this together. Holding the head, out from whom E eu só vou ler. grows with the growth of God, the next three. Não, sorry, come again? Eu só vou ler junto aqui. Let's just read Colossians 2:9. Ok, então só vou ler o versículo Colossenses 2:19, right? Yes, there's a knowledge. E não retendo a cabeça,
da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus. So here we see a lot of subjective things. We're holding the head. That means we exalt the head. Aqui vemos várias coisas subjetivas. A primeira, retendo a cabeça. And not only us individually, but the body exalts the head. Mas, sorry, come again. Not just us individually. Não somente nós individualmente, mas o corpo retém a cabeça. And it says then we out from whom out from the head comes all the supply, all the rich supply. E aqui diz que da cabeça vem todo o suprimento. Are we connected to the head? Nós estamos conectados com a cabeça? Amen. Hallelujah. Amém. We are connected to the head. Nós estamos conectados com a cabeça. Amen. We Amém. are connected to the head. Nós estamos conectados com a cabeça. And we hold the head. E nós retemos a cabeça. We exalt the head. Nós exaltamos a cabeça. Because out of the head comes all the blessings. Porque da cabeça vem todas as bênçãos. And all these blessings is really God himself E that causes the growth. E todas essas bênçãos é o próprio Deus que causa o crescimento. So in verse 10 in item 10 E no item it 10, says these expressions give us the complete picture of the proper experience of no Christ. ponto 10 diz, essas expressões nos mostram uma figura completa da experiência adequada de Cristo. And this portion is really subjective. Sabe, essa porção, ela realmente é muito subjetiva, But there's a secret. mas há um segredo. How do we experience this? Como experimentamos isso? Connection to the head, Conexão com a cabeça, died with Christ, morrer com Cristo, according to Christ, segundo Cristo, walk in Him, trabalhar nele, andar nele, full grown in Christ. Crescer em Cristo. And the secret is 1 Corinthians 6:17. O segredo é 2 Coríntios 6, 27. 17. 17. 2 Coríntios Because 6, it says, 17. he who is joined to the Lord. É 1 Coríntios 6, 17, sorry. Yeah, that's okay. Ok. Pode ler. Aqui diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. So the secret to having this experience Então vemos que tendo essas experiências is a mingled spirit. nesse espírito mesclado. The Holy Spirit mingled with our spirit O Espírito Santo se mescla com o nosso espírito. is the secret of enjoying Christ. Esse é o segredo de desfrutar Is the Cristo. spirit is the secret of Christ in you. É o segredo de Cristo em vós. Is the secret of being connected to the head, É o segredo de estar conectado à cabeça. of dying with him. É de morrer com Cristo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So here we come to the mystery of God, Christ. 11. Agora vimos então o mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Point A says that Colossians concerns the mystery of God, which is Christ the head. A ponto A diz, Colossenses fala sobre o mistério de Deus, que é Cristo, a cabeça. And then all the treasures of genuine wisdom and knowledge are hidden in E Christ. todos os tesouros da sabedoria e conhecimento genuínos estão ocultos em Cristo. This is the spiritual wisdom and knowledge of the divine economy concerning Christ and the church. Estes são a sabedoria e o conhecimento espirituais da economia divina a respeito de Cristo e a igreja. When Paul says that all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Christ, Quando Paulo diz que todo conhecimento e sabedoria está em Cristo,
He's reminding the Colossian believers. Ele está relembrando os crentes em Colossenses. Do you want philosophy? Vocês querem filosofia? The secret is in Christ. O segredo está em Cristo. Do you want asceticism? Vocês querem asceticismo And hit your body e to- bater em seu corpo? The secret is in O Christ. segredo está em Cristo. Do you want all the knowledge? Vocês querem todo o conhecimento? The secret is in O Christ. segredo está em Cristo. We need to see, saints, that the secret of all wisdom and knowledge is in Christ. Nós temos que ver, santos, que o segredo de todo conhecimento e sabedoria está em Cristo, Because He is the head. porque Ele é a cabeça. And for us to have anything, E para todos nós termos qualquer coisa, we need to be connected to Him. temos que estar conectados a When we Ele. have Him, we have everything. Quando temos Ele, temos tudo. 12. Amém. 12. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade e estáis plenos nele. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. I appreciate this, that what dwells in Christ is not just the riches of the Godhead. Eu realmente desfrutei muito aqui, porque o que habita em Cristo não é somente, Not only the riches of the Godhead, não somente as riquezas da deidade, but the expression of those riches also dwells mas in a Him. expressão dessas riquezas habita nele. And if all of this dwells in Him, E tudo isso habita nele. and He is in us, E ele está em nós. we can infer E que o qual nós podemos referir that all these riches are in us. que todas essas riquezas estão em But nós. we have to remember the secret. Mas devemos lembrar do segredo. We have to be joined to Him. Temos que estar unidos a When Ele. we are in Him, Quando estamos nele, there is the enjoyment of these wonderful riches, há desfrute dessas riquezas maravilhosas. and all those divine attributes E will to- be expressed even in our human Em virtues. todos os atributos divinos podem ser expressos até mesmo nas nossas virtudes. Amen. Amém. Point D. Ponto D. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. So in Colossians 3, Então, em Colossenses 3, 1 to 4, 1, 2 e 4, it shows us aqui nos mostra that with Christ, que com Cristo we have one position, temos uma posição, one life, uma vida, one living, um viver, one destiny, um destino and one glory. e uma glória. I always like this verse when it says in Colossians 3:4. It says, when Christ our life is manifested, Eu realmente desfruto esse versículo em Colossenses 3:4, quando diz: quando Cristo, que é nossa vida, is manifested, for manifestado, then you also will be manifested with Him in glory. então vós também sereis manifestados com Ele em glória. I didn't see in these verses this one position, the one life, and the one living, and the one destiny, and the one glory. I said the one glory, but I didn't see all of this. Sorry. Uau, desculpa. Eu não consigo ver nesse versículo. Come again, word by word, please. I didn't see all these ones, Todas essas palavras, all the ones todos os uns. in these verses. Eu não consigo ver todos os uns nesse versículo. I saw the one glory. Eu vejo só uma glória. But it's wonderful to see that in these verses that we have one life, Mas é maravilhoso ver que nesse versículo há somente uma vida. even one position with Até mesmo Christ. só uma posição com Cristo. Tonight we're here in Sumaré in the meeting hall, but really, if we're in our spirit, we're in the heavenlies with Christ. Hoje estamos aqui na igreja de Sumaré, nesse local, mas se estamos em Cristo, somos um com Ele. And we see we also have one living. Nós temos também só um viver. I'm touched when he talks about one living. Eu sempre fico tocado quando fala de um viver. Not to be introspective, Não sendo introspectivo, but one living with Christ. mas um viver com Cristo. It means that whatever Christ is doing is what you're doing. E isso significa que seja o que Cristo está fazendo, você está fazendo. Whatever you're doing is what Christ is doing.
O que você está fazendo, Cristo está fazendo. But how do I deal with my family? Mas sometimes? então, como que eu lido com a minha família? When I speak with my family, with my wife and my children, Quando eu is that falo- the Lord speaking? Quando eu falo com minha família, com a minha esposa, meus filhos, aquilo lá é Cristo falando? One living, Viver. one destiny. Destino. Hallelujah, one destiny. Aleluia, destino. But today, now, Mas hoje, agora, the reality is a one realidade life é and one living. uma vida e viver. Hallelujah. Aleluia. The rest were on the way, Mas just gradually. o descanso é que nós estamos no caminho, gradualmente. Amen. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler. Ok, agora esse Romano 2. Retendo a cabeça, da qual todo o corpo, sendo ricamente suprido, cresce com o crescimento de Deus. Amen. Amém. Grow with the growth of God. Cresce com o crescimento de Deus. This is also related to the matter of holding the head. Isso também é relacionado com reter a cabeça. From the head flows the rich supply, Da cabeça flui o suprimento rico and the knitting together. e... Sorry, are you in a point here? No, The right? knitting together. Verse 19. 2:19. E retendo a cabeça, sendo Esse ricamente é- suprido esse e é o entrelaçado por meio das juntas e ligamentos. And then grows with the growth of God. Cresce com o crescimento de To Deus. grow is to have Christ added to us. Crescer é ter Cristo acrescido em nós. Saints, this is profound. Santos, isso é profundo. Sometimes we might take it for granted. Às vezes nós podemos tomar isso como já conhecido por nós. But to consider that the very triune God is being added to us, Mas considerar que o Deus triuno está sendo acrescido em nós is profound. é profundo. It's not of this world. Não é desse mundo. It's just divine. É simplesmente divino. There's nothing we can say but just enjoy. Não há nada o que a gente possa dizer, simplesmente desfrute. So we have the opportunity on a daily basis Então nós temos a oportunidade na nossa vida diária to have Christ added to us. de ter Cristo acrescido em nós. We want to make every day count. Nós queremos fazer com que cada dia conte, Every moment counts. cada momento conte, Every moment to be a part of the divine history. cada momento que seja parte da história divina. Because if it's not part of the divine, it's just human history. Porque se isso não é parte da história divina, é simplesmente a história da humanidade. But to be eternal, it needs to count. Which means, Mas, para ser eterno, isso tem que ser contado. oh, Senhor Jesus. Amém. The growth of the body depends on what comes out of Christ the head. O crescimento do corpo depende do que vem de Cristo como a cabeça. The Lord is always dispensing. O Senhor está sempre dispensando. Is always speaking. Ele está sempre falando. Are we connected to hear the speaking? Estamos conectados a esse falar dele? Oh, Senhor Jesus. Amém. With his speaking, with this connection, there's a dispensing. Com essa conexão, há o dispensar. And this is what we need. This is God's economy. E isso é o que precisamos. Essa é a economia de Deus. Ephesians 4:15. Efésios 4:15. I think everybody knows these verses. I don't Acredito. know in Portuguese, but Eu creio que todos conhecem esse versículo, não sei em português. maybe we can read that. Nós talvez possamos ler ele. 4:16 and Efésios 4:15 and 16. 4, 14, 15 e 16. Can I read it? Yeah, please. Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento e por meio da operação, segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. So when the body exalts and holds the head, Então, quando o corpo exalta e retém a cabeça, the body grows o corpo cresce, because the Lord supplies. porque o Senhor supre. The body grows with God himself. O corpo cresce com o próprio Deus. The body grows out of the head, O corpo cresce da cabeça, for all the supply comes from the head. porque todo o suprimento vem da cabeça. So if we're not holding the head, Então, se não estamos retendo a cabeça, there's no supply. não há suprimento. The growth of the body depends on the growth of God. O See. crescimento do corpo depende do crescimento de Deus, The addition of God and the increase of God within us. da adição de Deus, do aumento de Deus em nós. To see this connection between the growth of the body Ver essa conexão entre o crescimento do corpo and the increase of God within us e individually o crescimento de Deus em nós individualmente is a blessing to see. é uma bênção ver isso. Because it takes us out of ourselves. Porque isso nos faz sairmos de nós mesmos. Our experience is for the body. A nossa experiência é para o corpo. And no matter what the experience is, Não importa qual seja a experiência, God's economy is still in operation. a economia de Deus está operando. So we always consider, maybe a brother, maybe me. Então, nós podemos considerar um irmão, talvez eu. Maybe I'm in a situation where I just don't feel like doing anything spiritual. Eu posso estar em uma situação que eu não tenho vontade de fazer nada espiritual. How do I shepherd the saints? How do I fellowship with the saints? Como eu apacento os irmãos? Como eu tenho comunhão com os santos? How do I go to the young people's serving one's meeting? Como eu vou para a comunhão, a reunião dos servidores dos jovens? If I'm not connected, Sabe, se eu não estou conectado, there's no fellowship, there's no flow, there's não no reality. não há comunhão, não há fluir, não há realidade. And I'm in my house and Douglas knocks on my door. Sabe, eu estou na minha casa, o Douglas bate na minha porta, And I open the door, I see the brother. eu abro a porta e eu vejo o irmão. There's something within me that lifts up. The spirit within me lifts up. Há algo dentro de mim, meu espírito, que se levanta. Because there's a brother that's come to visit me. Porque há um irmão que veio me visitar. I get reconnected. Eu sou reconectado. I get reconnected to the body. Eu sou reconectado ao corpo. Saints, this is Santos, so real. isso é tão real. So the building up of the body, the growth of the body is not just something that is something that we need to consider. Então, o edificar do corpo, o crescimento do corpo é algo que realmente devemos considerar. Even no matter what kind of situation that we're in. Não importa a situação que estamos. Everything that the Lord is doing is to build up the body of Tudo que o Christ. Senhor está fazendo é para edificar o corpo de Cristo. So it says the growth of the body depends on the growth of God, Então aqui diz, o crescimento do corpo depende do crescimento de the Deus, addition of God, da adição de Deus, the increase of God within us. do aumento de Deus em nós. God gives us the growth by giving himself in a subjective way. Deus proporciona o crescimento dando-se a nós subjetivamente. The more God is added to us, the more growth he gives us. Quanto mais Deus é adicionado a nós, mais crescimento Ele nos dá. So, how do we get the increase? Então, como temos o crescimento? First, by being connected. Primeiro, temos que estar This is conectados. very basic, Isso é muito básico, that we need to be connected que to the head. temos que estar conectado à cabeça.
And God gives the growth. Only E God então can give Deus the growth. dá o crescimento. Só Deus dá o crescimento. Only God can give us himself. Somente Deus pode dar-se a And nós. without him, there's no growth. E sem Ele não conseguimos crescer. Uau. The addition of God into us is the growth that he gives us. A adição de Deus a nós é o crescimento que Ele dá. For God to give us growth means that he actually gives us himself. Para Deus nos dar crescimento, significa que Ele se dá a si mesmo a nós. Amen. Oh, Senhor Jesus. Amém. Okay, let's go to point D. Vamos para o ponto D. The growth of the body is the building up of the body. O crescimento do corpo é a edificação do corpo. Oh, Senhor. And then verse, let's see, Colossians 2:9, we read that. Colossenses 2:9, já lemos ele. 19. 19, perdão. Colossenses 2:19, já lemos ele. And then Colossians 16, we see this matter again of out of the body, E em Colossenses 2:16, or being joined together and knit together through every joint of the rich supply. sorry, come again, what verse? Just 16. Efésios. Em Efésios 4:16 nós vemos que do corpo That's what somos unidos juntos. Desculpa, irmão. Deixa eu abrir Efésios 4:16, lendo em inglês aqui. Efésios 4:16. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nós vemos que de quem todo o corpo, bem ajustado e entrelaçado, por meio de toda a junta do rico suprimento, e por meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Amen. So in point 1 says, Então no ponto 1 aqui diz, Efésios 4:12-16 ocupa um lugar especial no Novo Testamento, porque mostra o mistério da edificação do corpo de Cristo. Okay. Okay, so I always consider this matter of the building up of the body of Christ. Actually, Então eu sempre considero essa questão da edificação do corpo de Cristo. the first time that I realized these verses, A primeira vez que eu percebi esses versículos, because it talks about the supply of the head que na verdade aqui fala sobre o suprimento da cabeça through the joints of supply, através das juntas de suprimento. and these juntas are the gifts that the Lord gave to the body. E essas juntas são os dons que Deus deu ao corpo, The apostles, os apóstolos, shepherds and teachers, a pastores e mestres, evangelists, os and evangelistas, prophets. os profetas. And these ones are doing the same work E todos esses estão fazendo o mesmo trabalho, a mesma obra. they're doing the work of the ministry, Eles estão fazendo a obra do ministério. and this work of the ministry is what they are teaching the saints to do. E essa obra do ministério é o que eles estão ensinando aos santos o que fazer. And this is how the body is built up. E é assim que o corpo é edificado. So we see the joints of supplies. Even in Sumare here, Então there's a lot of brothers, a lot of sisters então nós vemos as juntas de suprimento. Até mesmo em Sumaré nós vemos muitos irmãos e irmãs that are the joints of supply. que são juntas de suprimento. When they prophesy or share something, Quando eles compartilham, profetizam algo, you feel there's a building within. você sente que há um edificar There's a neles. supply within you. Há um suprir dentro de você. And this is part of the building of the body of Isso Christ. é parte da edificação do corpo But de there's Cristo. also the matter of the operation. Mas há também a questão da operação. Soon here, you all will get up and share your portion. Logo, vocês vão levantar aqui e vão compartilhar a sua porção. This is part of the operation and the building up of Isso the é body. parte da operação e do edificar do corpo de Cristo. But it begins with the head. Mas isso sempre começa com a cabeça. And the head supplies the rest of the body. E a cabeça supre todo o resto do corpo. Okay, point 2. Então, ponto 2. O crescimento do corpo de Cristo é o aumento de Cristo na igreja,
que resulta na edificação do corpo pelo próprio corpo. And 3:17. Ephesians 3. Efésios 3:17. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor. So we say before that the growth of the body Então nós vemos que o crescimento do corpo depends on the addition of God to us. depende da adição de Deus em nós. Also, the growth of the body of Christ Também, o crescimento do corpo de Cristo is the increase of Christ in the church. é o crescimento de Cristo na igreja. So individually, we're being built up by the addition of God. Então, individualmente, nós estamos sendo edificados pela adição de Deus. Of course, when we go out to preach the gospel, Claro. when we talk to our neighbors, É claro, quando vamos para fora pregar o evangelho ou quando conversamos com nossos vizinhos, these are materials for the church, for the building up of the church. esses são materiais para a edificação da igreja. So there is a continued building of the church. Então há um contínuo edificar da igreja. And then point A says, when Christ enters into the saints and lives within them, Então, no ponto A diz, quando Cristo entra nos santos e habita neles, Christ within the saints become the church. o Cristo nos santos torna-se a igreja. I think this is clear. Eu acredito que And isso then- está claro. Point B, O ponto B, the body of Christ grows by the growth of Christ within us o corpo de Cristo cresce pelo crescimento de Cristo em nós and is built up in this way. e é edificado dessa maneira. Amen. Amém. And, let's see. And then point 3. Então, o ponto 3. O amor no qual o corpo edifica a si mesmo não é o nosso próprio amor, mas o amor de Deus em Cristo, que se torna o amor de Cristo em nós, pelo qual amamos Cristo e os membros do seu corpo. So the love of God Então, o amor de Deus in Christ em Cristo becomes the love of us in us. The love of Christ in se us. torna o amor de Cristo em nós. And by this love, E por esse amor, we love Christ amamos Cristo and the fellow members of of his body. e os nossos os santos do seu corpo. A lot of times we say that we can't love the saints by ourselves Muitas vezes dizemos, nós não podemos amar os santos por nós mesmos, for various reasons. por várias razões. But Mas we have God's love within us. temos o amor de Deus em nós. And this love of God loves every man. E esse amor de Deus ama todo homem. And so because we have this love that is unconditional within us, E porque temos esse amor que é incondicional em nós, we can love everyone. nós podemos amar qualquer um. Because the love of God doesn't care who you are. Porque o amor de Deus não importa com quem você é. He just wants to dispense himself into you Ele só quer dispensar Ele mesmo para for you você, to become his expression. para que você torne a sua expressão. Amen. Amém. Okay, point A. Então, o ponto A. O amor é a substância interior de Deus. Quando entramos na substância interior de Deus, desfrutamos Deus como amor e desfrutamos sua presença na doçura do amor divino e assim amamos os outros como Cristo amou. Amen. I think I shared this already. Eu já compartilhei isso. And then point B. Então, ponto B, nesse amor nos apegamos à verdade, ou seja, a Cristo com o seu corpo, e somos guardados de ser influenciados por ventos de ensinamento e de introduzir elementos estranhos ao corpo. Amen. So here we Amém. see that the truth here Então vemos que a verdade aqui is related to Christ and the church. é relacionada a Cristo e à igreja. And if we hold on to this truth, E se nos apegamos a essa verdade, it saves us from every wind of teaching. isso nos salva de qualquer ventos de doutrina, de ensinamento. And also it prevents foreign elements from coming into E the também previne de elementos estranhos no corpo. church. Amen. Amém. So just to conclude, we see that in Colossians there was a lot of
influence of culture. Então, somente para concluir, nós vemos que em Colossos, havia uma grande mistura de cultura. And this culture E essa cultura invaded the church. invadiu a igreja. It pervades different aspects of the church. E isso fez com que houvessem vários aspectos de cultura na igreja. And today we're not immune to the same situation. E hoje, We're not immune to the same e situation. não estamos imunes hoje a estarmos na mesma situação. Satan is still doing the same thing. Satanás ainda está fazendo a mesma coisa. But the Lord has given us himself as an all-inclusive one. Mas o Senhor nos deu a si mesmo como o todo inclusivo. And because he is the all-inclusive one, he is the solution. E porque ele é o todo inclusivo, ele é a solução. He is the solution to prevent this kind of distraction. Ele é a solução para prevenir, para nos salvar desse tipo de distração. This type of falling away from the reality of Christ. Desse tipo de afastamento da verdade, da realidade. The Lord desires that we'll be fully connected to him. O Senhor deseja que nós estejamos totalmente conectados a Ele. Every day, day by day, moment by moment, Todo dia, toda hora, momento a momento, we need to be connected. temos que estar We conectados. need to exercise our spirit, Temos que exercitar o nosso espírito to be one with him, para ser um com Ele, to experience this subjective Christ. para experimentar esse Cristo subjetivo. Amen. So I hope we can have more sharing to Amém. complete the Eu message. espero que a gente tenha mais compartilhares para completar a mensagem. Amen. Amém.